caos, mano, que horror. O King já vai te dar esse spoiler, amada. À beira de uma depressão, obviamente não, ele é muito podre. Bicho, sorveteiro, pega esse homem. O velho quer se suicidar e eu vou dar esse empurrãozinho nele, babadeira. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião, fazer uma resenha e indicação do livro Mr. Mercedes, do autor Stephen King. Esse livro faz parte de uma trilogia do detetive Bill Hodges e é uma trilogia de romance policial com uma pegada de thriller, enfim, do Stephen King. E eu já tinha lido esse livro, esse primeiro volume, há uns 5, 6 anos atrás, talvez, não sei. Mas a primeira vez que eu li eu amei, eu achei maravilhoso, eu já tinha comprado a trilogia, mas por algum motivo na minha vida eu não li o segundo e o terceiro na época. Eu li só o primeiro, amei, mas deixei o resto pra lá, acho que fui ler outra coisa. E aí, enfim, procurando coisas pra ler com o pessoal no Lar da Agatha, fazer leitura coletiva. Falei, gente, vamos fazer leitura coletiva da trilogia do Bill Hodges? Porque eu preciso ler o 2 e o 3, mas antes eu quero reler o primeiro livro e entrar de novo nessa atmosfera, nessa ideia, na mente desses personagens. Eu lembrava basicamente todo o plot da história, mas muitos detalhes eu já não lembrava mais. Mas eu queria todos esses personagens frescos na minha memória para poder seguir com a trilogia. E foi exatamente o que eu fiz. Bom, falando um pouquinho sobre o início, né, dessa trilogia, que é o Mr. Mercedes, que é a resenha de hoje. Eu não vou dar nenhum spoiler grande aqui nesse vídeo, porque eu estou lançando também, além da resenha de Mr. Mercedes, um vlog de leitura. Eu fofoquei todos os detalhes de tudo que aconteceu nesse vlog de leitura. Ele vai ao ar logo depois aqui da resenha. Provavelmente quando você estiver assistindo ele já deve estar no ar, então só procurar aqui no canal que você vai encontrar o vlog de leitura de Mr. Mercedes com todos os spoilers possíveis. Pelo menos que eu lembrei de falar. Mas aqui não vai ter como falar pequenas coisas do plot, né, da história. Então já vou avisando que pode ter pequenas coisinhas aqui ou outra, mas nada que seja um grande spoiler, uma grande informação, pode ficar tranquilo. Nada que vai atrapalhar a sua experiência de leitura. Em primeiro lugar, o Stephen King tem uma característica na escrita que eu amo, que ele te avisa o que vai acontecer antes daquela coisa de fato acontecer. Ele te prepara. O Stephen King não é o tipo de autor que conta com jump scare, sabe? Conta com um grande plot twist que vai deixar o leitor de queixo caído. Ele não se apoia tanto nisso. Eu acho, por tudo que eu já li do King até hoje, eu acho mais comum a estratégia dele é justamente deixar o leitor sem chão, sabe? Mas não com a grande surpresa, mas já te avisando o que vem por aí. Você fica tipo assim, ai, não é possível. É muito comum você tá lendo, aqui acontece isso nesse livro, né? Você tá lendo e de repente o personagem, sei lá, sorriu pra não sei quem. E ele fala, e essa foi a última vez que ele sorriu. Aí você, meu Deus, que desgraça que vai acontecer. O King é muito assim. Ele escreve muito assim, né? Ele põe sempre uma informação ali te avisando, olha, acabou aqui, esse personagem não vai passar daqui, ele não vai muito longe, esse personagem vai morrer em algum momento. Então ele não tem essa coisa de, ai meu Deus, me deram um spoiler que fulano morre. O King já vai te dar esse spoiler, amada. Então logo no início do livro, como começa essa história? Nós temos um rapaz que tá indo procurar emprego, tá desempregado e a cidade parece que tá passando por uma situação muito difícil, por uma queda de economia, enfim. Então muitas pessoas estão desempregadas e a prefeitura promete 1000 empregos. Então tem lá um auditório que tá fechado e pela manhã vai abrir, vai ter até 1000 vagas de emprego. Promete que essas pessoas vão sair de lá com essas vagas preenchidas. Então o que a galera faz? Desesperado para garantir uma vaga nesse momento de necessidade, as pessoas começam a ir à noite e dormir na fila e já ficar lá pro dia seguinte para ser um dos primeiros da fila para garantir uma vaga de emprego. E o nosso personagem principal aqui nesse início tá fazendo isso. Nós estamos acompanhando um rapaz que tá indo cedo de madrugada pra fila e chega lá e ele encontra uma moça que tá com um neném de colo e é muito interessante porque o Stephen King não só conta uma história de assassinato. Ele te entrega personagens profundos, personagens com camadas, personagens bem construídos. Isso em pouquíssimas páginas, em pouquíssimas linhas. Mas é porque é uma capacidade de escrita, de profundidade de personagem muito grande. E ele faz isso, porque logo no início, esse rapaz conhece essa moça e ela tem esse neném de colo e todo mundo na fila já tá julgando, né? As pessoas olham torto, algumas pessoas fazem comentários
como quem diz, ai, não é possível que ela não conseguiu deixar essa criança com ninguém, ela teve que trazer essa criança pra fila, tem gente que tá incomodado com o choro da criança, tem gente que acha um absurdo que o conselho tutelar devia lá buscar essa criança, mas a gente descobre na conversa dela com o rapaz que ela realmente não tinha com quem deixar, e se ela não conseguisse esse emprego, provavelmente as duas iam morrer de fome, porque elas não tinham outra opção. Ela era uma mãe solteira, né, que tava numa situação completamente difícil, e como uma verdadeira leoa, ela estava tentando prover pela sua criança, então essa era a razão pela qual ela estava ali. Você sente isso muito rápido, você sente também, tem uma cena muito importante que ela fala, eu não sei se eu cheguei a marcar aqui, porque como pode ver eu marquei várias coisas que eu fui falando durante o vlog de leitura, né? Não sei onde tá a cena aqui exata, mas ela comenta, né, que ela já se sente culpada e que, socialmente falando, é como se ela já se sentisse obrigada a pedir desculpas por tudo, né? Por absolutamente tudo na vida dela. E isso é uma carga muito forte da personagem, que você entende logo no início o porquê disso e qual o papel dela na sociedade, como ela é cobrada, a diferença, né, de como os homens não são cobrados como elas, como as mulheres no caso. Então, assim, tudo isso King consegue colocar em pouquíssimas linhas. Você vê a complexidade de situação, de cenário, ambientação e de situação, de vivência daquelas pessoas, daquelas personagens, tudo isso em poucas linhas. E aí você já logo vê o rapaz empresta pra ela um saco de dormir que ele levou pra ela ficar dentro com a neném dentro do saco de dormir, porque tá super frio, tá completamente gelado, prejudicial e completamente, assim, perigoso pra ela ficar com aquela neném lá. Então ele pensa, poxa, eu vou ajudar essa mulher de alguma forma, e ele bota ela dentro do saco de dormir e eles ficam lá nessa situação, até que na alta da madrugada ali, ó, umas, sei lá, 3, 4 horas da manhã, chega de madrugada, o pessoal já tá bem exausto, carros chegando, as pessoas chegando pra ir pra fila, e de repente aparece um farol, e esse farol mira neles, e eles estão dentro daqueles cercadinhos, igual de show, fila de show, que é cercadinho de ferro, assim, de grade, e aí as pessoas vão fazendo aquela fila, assim, e eles estão todos ali. E esse farol, simplesmente, o carro acelera e vai com tudo pra cima deles. É um Mercedes. E esse Mercedes vai com tudo, eles mal têm tempo de gritar. Em poucos segundos ele já vai passando por cima de um monte de gente. E você fica, que caos, mano, que horror. E começa a matar gente atropelada e passa por cima de um, passa por cima de outro. E nesses momentos que você tem o Stephen King falando, né? Logo ali tem um personagem que reclama do choro da criança, alguma coisa assim, ele comenta. E aí o Stephen King fala, e esse fulano, né, essa foi a última vez que ele reclamou de alguma coisa, e fica... morreu, coitado. E você já sabe antes da hora, só que você não sabe como que vai morrer, e de repente você descobre que o carro vem e puf, vai matar todo mundo. Estou dizendo isso porque isso é tipo 15 páginas ou menos do livro, é muito rápido. Isso é só assim... o início do livro. A partir dali nós vamos acompanhar o Bill Hodges, que é um detetive muito eficiente, ele era excelente na profissão dele, ele era um excelente detetive mesmo, ele saiu com várias honrarias e tal, mas chegou a hora de se aposentar e como... sei lá, acho que todos os detetives devem passar por isso, né? De sair do seu cargo aposentando e deixar vários casos que não conseguiu resolver, né? Porque nem sempre você soluciona esses casos de investigação. Às vezes o assassino de não sei o que não é pego. Ou... assim como o Zodíaco, né, gente? Até hoje o Zodíaco, ninguém sabe quem foi esse assassino do Zodíaco que matou todo mundo e... matou todo mundo não, matou um monte de gente. Ah, empolguei aqui. E nunca descobriram quem foi esse assassino, quem foi essa pessoa. Os detetives trabalharam no caso e... aposentaram, morreram e ficou o crime aí no ar. Então acontece muito disso. Então o Bill se aposenta e deixa alguns casos pendentes com seu parceiro, né? Ele tinha um parceiro de trabalho que ficou com os casos e tentando solucionar. O Bill se descobre numa vida pós-aposentadoria completamente vazia. Isso são 6 meses após a aposentadoria dele e 6 meses após esse grande caos do Mr. Mercedes, né? Que é o cara que pegou um Mercedes e atropelou o pessoal na feira de empregos. Ninguém descobriu quem era, ficou por isso mesmo, porque fizeram a investigação, mas não chegaram em lugar nenhum com a investigação. E é um dos casos que assombram o Bill Hodges, né? Ele se aposenta, mas aquilo não sai da mente dele. Ele se depara com uma vida completamente
sem sentido, aquele tipo de pessoa que se dedica o tempo todo ao trabalho, se dedica muito, muito, muito ao trabalho, e aí quando finalmente ele aposenta e o trabalho é retirado da vida dele, do convívio dele, da rotina dele, ele não tem mais nada ao que se apegar, ele já não tem mais família, ele já tá separado, a filha dele já não tem um convívio com ele tem uma filha que ficou com a ex-esposa, então não tem proximidade nenhuma, ele não tem muita amizade com vizinhos, ele não tem nada assim de convívio social para poder seguir em frente após a aposentadoria. Então ele fica na casa dele largado, vivendo assim à beira de uma depressão, e é nesse ponto que a gente conhece o nosso detetive Bill Hodges. E é muito interessante porque o Stephen King não poupa aqui em todos os personagens do livro. O King, ele é muito assim... ele tem uma dualidade muito grande nesses personagens, né? Eles têm às vezes a sua moral, igual o Bill Hodges é o nosso protagonista, ele é o detetive do caso e ele é o cara que a gente precisa confiar para poder solucionar isso, mas ao mesmo tempo ele vai ter muitas falhas, ele vai ser muito humano e ele vai falar coisas que às vezes você não concorda, ele vai agir de forma que às vezes você não concorda. Eu acho isso muito incrível porque, diferente de outros autores, eu sinto que o Stephen King consegue passar a mensagem dos personagens e você sente o quanto aquilo vem do personagem, sabe? Criar uma coisa muito forte do personagem e não do autor. E isso eu acho muito incrível, uma capacidade do King de escrita muito grande. Por que que eu digo isso? Desde o início do livro, você sabe quem é o Mr. Mercedes, você sabe quem é o assassino daquela feira de empregos. Isso não é um plot twist, uma história do tipo, meu Deus, quem será o assassino, como Agatha Christie, não tem disso. Você já descobre, aqui tem essa imagem, vou dizer por que tem esse guarda-chuva. Você já descobre logo no início que quem matou essas pessoas todas lá naquela feira de empregos e machucou várias outras, né? Nem todo mundo morreu, mas algumas pessoas ficaram com sequelas, enfim. Foi o Brady. E o Brady era o sorveteiro do bairro do Bill Hodges. Por isso o meu look, tá, gente? Eu fiz um look Agatha sorveteira, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar meu look completo no Instagram, mas eu fiz até uma cauda de sangue escorrendo, olha. Pois é, babadeira. Fiz esse look do zero pra poder entregar o look aqui na resenha pra vocês, bem Mr. Mercedesinho, ó. Claro que eu quis fazer justo psicopata, né, assassino, que eu acho mais a minha cara. Mas não que eu compactue com as coisas que ele faz. Obviamente não, ele é muito podre. O que é muito interessante é que a gente acompanha nesse livro, desde o início, o ponto de vista dele e o ponto de vista do Bill Hodges. Então é um verdadeiro jogo de gato e rato, e você fica o tempo todo assim, quando eles vão se encontrar, quanto que esse embate vai acontecer, será que o Brady vai ser pego pelo Bill Hodges ou não? E muitas coisas vão acontecendo, e nesse meio tempo a gente vai se afundando, se aprofundando na mente do Brady. Além do Bill Hodges, né, que a gente também vai ali acompanhando ele, a gente acompanha o Brady também. E isso é muito doloroso de ler. Quanto leitor, causa muito incômodo, porque ele é um baita de um psicopata, ele é muito doente e ele é muito perigoso. E a gente fica ali na mente dele. São capítulos assim interessantíssimos de ler, mas chega a dar repulsa em diversos momentos. Ele mora sozinho com a mãe e ele tem 2 empregos, além de ser o sorveteiro, que é um emprego muito conveniente para ele, porque ele pode passar na porta do Bill Hodges e vigiar o detetive aposentado o tempo todo. E isso é um negócio que chega a arrepiar, porque você sabe desde o início, quanto leitor, você sabe que o perigo tá na porta do Bill, vigiando ele, vigiando seus vizinhos, seus conhecidos, e você fala assim, dá vontade de falar, bicho, sorveteiro, pega esse homem! Mas não adianta, não adianta. Essa sensação de que o perigo tá logo embaixo do seu nariz é uma coisa assim que permeia no livro todo e vai deixando a gente muito ansioso. O Brady, além de ser sorveteiro, ele também trabalha na Discount Electronics, alguma coisa assim, uma loja de informática que também vende DVDs, CDs, coisas que estão ficando defasadas. O Stephen King fala dessa mudança de tempo, né? Esse livro, se eu não me engano, ele é de 2014. Então ele fala dessa coisa da internet tá chegando e as pessoas já não consumirem mais DVD e tal. E aí ele comenta essas coisas, comenta o fato de pessoas muito ricas que às vezes têm tantas posses e não sabem mexer com nada. Nós temos o trabalho de patrulha que o Brady faz lá nessa empresa de eletrônicos. Por exemplo, os ricaços chamam eles para poder vir fazer manutenção do computador em casa. E esse é o segundo emprego do Brady. Então tudo isso se conecta ao longo da história, porque você vai descobrir
como que ele conseguiu um Mercedes para cometer esse crime, de quem que era esse Mercedes-Benz, quem era a pessoa que foi roubada, né? Porque ele rouba o carro de alguém para cometer esse crime. Então o que aconteceu com essa pessoa que foi vítima do Brady, né? Que carregou esse fardo, porque apesar de você não ter ido lá atropelar aquelas pessoas, você imagina o seu carro ter sido utilizado para isso. É uma situação muito pesada e tudo isso traz reflexões muito fortes, porque a pessoa que era dona do carro, né, que se chama Trelawney, que era uma mulher um pouco mais velha, seus 50 e poucos anos, se eu não me engano, a Trelawney foi muito julgada pela polícia. E isso é um ponto muito legal pra gente entender do quanto Stephen King põe essa dualidade nos personagens, né? Essa área cinza, não são personagens preto e branco assim, tão 8 ou 80, eles são personagens mais cinzas mesmo. Eles são mais complexos, eles são cheios de camadas, eu gosto dessa expressão. E a gente tem o Bill Hodges se arrependendo da forma como ele levou a investigação com a Trelawney, por exemplo. Ela era uma testemunha e vítima da situação de alguma forma, né? E ainda assim eles foram muito rígidos com ela, eles foram muito estúpidos com ela, eles não aceitavam a ideia de que ela batia o pé, que ela não esqueceu a chave na ignição, e eles falavam, você esqueceu a chave no carro, essa é a única forma como ele pode ter roubado o seu carro e cometido aqueles crimes. Então rolava uma censura, uma acusação sobre ela que é muito pesada, e ele reflete sobre isso depois, né? Então o nosso personagem nosso protagonista está num ponto onde ele olha para suas atitudes e fica tipo, putz, cara, realmente eu fiz isso? Caramba, eu fui tão estúpido daquele jeito. Meu Deus, eu fui cego. Eu fui tão teimoso, eu não me permiti repensar ou acreditar. Então tudo isso é muito legal, traz mais complexidade para tudo que está acontecendo, traz mais veracidade também para a história, credibilidade, acredito eu, e você vai lendo e você vai se envolvendo. É um livro muito gostoso de ler. Mr. Mercedes é extremamente gostoso. Eu fiquei surpresa porque assim, é pesado, é Stephen King, que é conhecido por muitos aí por ser um pouco prolixo em algumas histórias, e aqui ele se delicia, sabe? Tipo, ele toma o tempo dele pra explorar o protagonista, pra contar a história do detetive. E aí a gente tem um detetive aqui que tá fragilizado, o nosso protagonista, ele tá carente, ele tá se sentindo rejeitado, ele tá se sentindo mal com o seu corpo, ele tá se sentindo fora de forma, ele tá se sentindo velho, ultrapassado. Em alguns momentos ele tem rompantes onde ele sente assim, meu Deus, eu preciso provar alguma coisa, provar ainda o meu valor, que eu ainda tô vivo, ainda sou capaz. Então ele pega esse caso do Mr. Mercedes pra tentar resolver. Isso porque o Brady não se contenta, depois de mais de 6 meses do caso, né? Ele não se contenta, o plano dele não era apenas matar aquelas pessoas lá no atropelamento. Agora ele quer se gabar pro detetive de que ele não foi pego, né? Porque o ego dele é muito grande, ele quer provocar o detetive, e na verdade o que ele mais quer mesmo é que ele percebe que o Bill Hodges ficou numa fossa tão grande depois que ele não conseguiu solucionar esse caso e outros casos também, e ele logo aposentou e ficou sozinho em casa, ele vigiando o Bill Hodges, né? Que ele viu, o detetive mora ali, pegou o caminhãozinho dele de sorvete e começou a passar ali. Então ele vigiando, ele viu o Bill sempre com uma arma, então ele pensou, o velho quer se suicidar e eu vou dar esse empurrãozinho nele. Então ele começa a provocar o Bill Hodges pra tentar empurrar ele pro suicídio. Era uma outra forma de assassinato que ele planejava e que ele considerava bem mais prazerosa do que até mesmo pegar o carro e passar por cima de outras pessoas, que pra ele era algo muito mais simples e, sabe, tipo, esse jogo psicológico com Bill Hodges pra ele é muito mais interessante. Então tudo é muito doentio, mas ao mesmo tempo é muito brilhante de se acompanhar como o Stephen King construiu tudo isso. Nós vamos ter, além desses dois personagens incríveis, que é o Brady e o Bill Hodges ali, os antagonistas, que são muito bem construídos. Você vai lendo e por mais repulsivo que o Brady seja, você vai sentir que, tipo assim, toda vez que você voltar na parte dele, você vai falar, nossa, já conheço essa personagem aqui, já sei muito bem quem é, do que é, porque, tipo, vai descrevendo coisas da infância, vai descrevendo como ele chegou até ali, um pouquinho da construção dele, a relação dele com a mãe, ele mora sozinho com a mãe, e você vai entender por que mora só os dois ali. Tudo muito bem explicado e tudo a seu tempo. Tudo vai culminar num final eletrizante. Muitas coisas vão acontecendo, você vai ficando envolvido, mas chega no final, você já tá assim, sem fôlego, falando, meu Deus, como é que vai fazer? Porque assim, o Stephen King é conhecido também por não ter dó da gente, né? A gente lê Stephen King e sabe que no final, pra você ficar com o coração, assim,
estilhaçado. Pouco custa. O Stephen King faz muito isso com a gente. Ele tem dó nenhuma do leitor. Então você já vai lendo assim, meu Deus, que desgraça que vai acontecer no final. Você não acredita nessa coisa, tipo, o bonzinho vai pegar o cara mal e resolveu e acabou, porque o Stephen King não é assim. Então você tem esperança de que as coisas possam acontecer de certa forma, mas você morre de medo ao mesmo tempo. Não é um livro de terror, mas ele é um livro que vai te causar muitos incômodos, gatilhos e repulsa em diversos momentos. Tem coisas horríveis que acontecem, mas ao mesmo tempo tem personagens muito cativantes. O Bill Hodges tem um vizinho adolescente dos seus 17 anos, já tá quase indo pra faculdade, que é o Jerome. Ele é um menino muito inteligente e que é muito simpático, carismático, e por isso ele conquista muito o Bill. O Bill gosta dele, acha ele um garoto muito atencioso e contrata ele, inclusive, coisas daqueles adolescentes americanos, né, que quer fazer um trabalhinho extra, corta a grama do vizinho velho, que não aguenta cortar mais. Então isso é muito legal, porque essa é a principal relação que os dois tinham antes, né? E sempre que ele tivesse um problema com o computador, ele chamava o Jerome pra poder ajudar, porque é aquele adolescente perto de casa que ajuda o solteirão a fazer coisas novas, porque a tecnologia já avançou, os tempos são outros e ele tá ficando pra trás. Isso é uma coisa que eu já tô começando a me identificar, que eu tô ficando velha, gente. O Alejandro que me ajuda nas coisas aqui no lar da Agatha. Por quê? Porque eu já tô ficando velha, não sei fazer as coisas mais, vai tudo ficando moderno. Tem que vir uma pessoa de 17, 18 anos pra me ajudar nas coisas, porque fala assim, bicha, isso nem se faz mais, isso aqui nem se usa mais. Você fica, meu Deus, o tempo passou e eu nem vi. Claro que o Bill Hodges é ainda bem mais velho que eu, porque eu sou uma cocota ainda, uma cocotinha. Mas enfim, a relação dele com o Jerome é muito legal, é muito interessante, a dinâmica. E o Jerome também é um dos poucos meninos negros do bairro, e isso diz muito, porque o Bill Hodges não vive num lugar mais rico, mas também não vive num lugar pobre. Ele vive num lugar, digamos assim, classe média, e a família do Jerome está ali, representa muita coisa. O Stephen King, o tempo todo ao longo da construção desse personagem, né, vai fazendo críticas e apontamentos e falando dessa situação social, da família do Jerome estar ali. O Brady, que vigia tanto o Bill Hodges quanto o Jerome, ele é muito repulsivo ao ponto dele sempre, ele não aceita que o Jerome, por exemplo, tenha um nome de pessoa branca, umas coisas muito pesadas assim, sabe? O racismo fica muito bem exposto dentro do personagem do Brady, assim como também gordofobia, você vai ver, porque ele sempre fala do Bill Hodges como aquele gordo nojento, que é o detetive, né? Porque o Brady, ele representa muito essa essência maligna da nossa sociedade, de pontos de vistas bem pesados, ruins e negativos. Ele representa muito disso, apesar dos outros personagens também ter seus momentos, né, onde eles comentam coisas, falam coisas ou fazem coisas que você também não concorde, mas a maior parte fica concentrada no Brady, né? Então tudo isso tem uma posição ali dentro do livro, tem um pequeno questionamento aqui, um outro pequeno questionamento ali. Uma das cenas que eu mais gosto é uma coisa muito pequena, não chega a ser um spoiler, né? Mas durante a investigação ele começa a precisar muito da ajuda do Jerome, porque o Brady usou coisas tecnológicas para poder cometer esse crime que o Bill Hodges não consegue alcançar mais, sabe? Ele não consegue, a mente dele não chega até lá porque ele não conhece muita coisa. Então o Jerome ajuda ele muito. Ele vai se corresponder com o Mr. Mercedes através de carta, através de um site. Então assim, login, proteger o computador que ele vai acessar, coisas que ele não sabe fazer mais e o Jerome faz por ele. Isso é muito incrível, é muito legal a relação dos dois. E tem uma cena mais pro final que ele descobre como que o Mr. Mercedes, né, que é o Brady, abriu o carro da Trelawney, né, da dona do Mercedes, pra poder roubar. Quando ele descobre como que ele fez isso, o Jerome que descobre pra ele. E aí fala com ele alguma coisa assim, ele fala, nossa, mas isso existe? A gente não viu isso. Aí o Jerome vira pra ele e fala, mas isso era um trabalho da polícia, né? A polícia devia saber como que ele abriu esse carro. Porque eu descobri, como é que a polícia não sabe? Então dá esse tapa de luva na cara dele, porque assim, muitas das vezes acontece de quem tá lá fazendo as investigações, quem tá, digamos assim, à frente dos casos, tem essa soberba de tipo, eu resolvo casos há 20, 30 anos aí, e não sei o que, e eu sei como resolver, não vai ser um moleque que vai resolver pra mim, e ignora que a nova geração tem muito mais informação, às vezes, e conhecimento que pode contribuir pra investigação. Isso até mesmo assim, dizendo sobre avanço dos recursos da polícia, por exemplo. E isso fica muito bem representado, isso é muito legal. O Stephen King tem muitos desses momentos de alfinetada em personagens que a gente lendo entende e fica, meu Deus, adorei.
Nós vamos ter mais personagens também, vamos ter uma pessoa que vai aparecer e vai mexer com Bill Hodges de forma amorosa, onde ele vai ficar tipo assim, tava aposentado, mas se precisar, o detetive vai estar de pé. Então acontece ali o interesse romântico, acontece muitas coisas. Personagens vão chegar e vão fazer parte do convívio e da investigação do Bill Hodges de forma, como é que eu vou dizer? Não anônima, mas privada, particular. Ele faz uma investigação particular que é contra a lei, né? Ele tá cometendo um crime, né? Junto com essas pessoas, botando essas pessoas em risco pra investigar junto com ele de forma clandestina, porque ele não tem mais direito de investigar esse caso. Ele deveria ter, imediatamente, quando o Mr. Mercedes entrou em contato com ele deveria ter ligado pro ex-parceiro dele, que é o Peter, e falado, olha, recebi essa informação, toma, vai investigar. Mas ele não consegue. Com essa coisa de querer provar, ainda estar vivo, ainda ser capaz de ter problemas inacabados, né? Coisas pra resolver, ele decide investigar por conta própria. Bom, sabendo que essa história é apenas o início de uma trilogia, eu fiquei muito empolgada, amei reler, amei reconhecer esses personagens e lembrar pequenos detalhes. Isso porque eu já comecei a leitura do segundo livro, que é Achados e Perdidos, e já notei várias pequenas conexões que o Stephen King vai fazendo. Estou amando a forma como ele está conectando o segundo livro com o primeiro. Estou super empolgado para poder trazer aqui também a resenha do 2 e do 3. Eu estou quase no meio da leitura do segundo livro e posso dizer que estou extremamente empolgada. Estou fazendo isso numa leitura coletiva no Lar da Agatha. Se você quiser ler junto comigo e discutir a leitura conforme a gente vai lendo, eu tenho um grupo de leitura coletiva, me chama nas redes sociais, porque sempre que eu faço uma leitura coletiva eu divulgo lá, crio um grupinho no WhatsApp para poder fazer a discussão. Esse grupinho ele é provisório, é somente para aquela leitura coletiva em si, porque depois, toda vez que eu anuncio outro livro, às vezes igual a gente leu já Agatha Christie, enfim, lê várias coisas, e quando eu anunciei Stephen King, nem todo mundo queria ler esse livro, e outras pessoas que não faziam parte do grupo de leitura queriam se juntar a gente para ler esse aqui, no caso do Stephen King. Então eu gosto de criar grupos específicos de leitura para cada livro que eu fizer a LC. São grupos temporários e a gente fala especificamente sobre aquela leitura ali. Não é um grupo sobre 1000 coisas, não, é focado mesmo. Então se você quiser fazer parte, fique atento nas redes sociais que eu posto lá as minhas LCs e posto também a informação de como conseguir entrar no grupo. Qualquer dúvida me chama no privado. No mais, tenho aí o meu vlog de leitura de Mr. Mercedes, onde eu vou comentar todos os detalhes. Espero que vocês gostem. Se você já leu esse livro, comente abaixo a sua opinião, o que você acha dessa trilogia, sem spoilers, por favor. Se quiser fofocar spoiler, pode me chamar no privado nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, por favor. Vou deixar aí abaixo nas descrições as minhas redes sociais e um link para você comprar esse livro, né, um exemplar dele na Amazon, ou comprar qualquer livro que você quiser comprar na Amazon, ou qualquer coisa que você quiser comprar na Amazon, compra através do meu link, porque não tem acréscimo nenhum para você e você me ajuda com uma pequena comissão e faz a maior diferença, pois eu sou uma artista independente e preciso do seu apoio, da sua ajuda para continuar produzindo. Você pode me apoiar também através da plataforma do Apoia-se, que também tem link aí abaixo nas descrições. Lá você me ajuda com 5 ou 10 reais mensais ou qualquer outro valor mensal que você quiser ajudar, e existem recompensas de acordo com a faixa de apoio. Por exemplo, a partir de 5 reais você já faz parte do nosso grupinho de apoiadores no WhatsApp, onde eu posto todos os bastidores. Todo mundo já sabia qual resenha que eu ia fazer, me viram construir todo esse look, eu mostrei o processo de costura, mostrei o processo criativo, mostrei as ideias, a construção do cenário, tudo eu mostro lá. O pessoal vê as fotos oficiais com antecedência, lip sync, tudo eu mostro para os meus apoiadores antes. Além disso, também tem a partir de 10 reais sorteio mensal de livro e tem várias coisas bacanas. Entra aí no Apoia-se, dá uma olhadinha, que se for possível para você fazer alguma contribuição mensal, seria de extrema ajuda pro Lar da Agatha. Também existe a possibilidade de ajudar pontualmente. Se você puder ajudar apenas uma vez, pode ser feito através do Pix, que é o e-mail do Lar da Agatha, que tá aqui abaixo também nas descrições. Enfim, no mais, gostaria de agradecer por assistir até aqui, por me acompanhar nas redes sociais. O engajamento também é uma forma de apoio muito incrível, que eu sou muito agradecida. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!